Um bom dia, meus amados irmãos, e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, dando continuidade ao devocional dessa semana, vivendo uma vida plena no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar acerca da mansidão, baseado no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, no versículo 5 diz assim: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quando o Senhor Jesus estava dizendo sobre a mansidão e sobre herdar a terra, Ele não estava dizendo no sentido de uma terra que nos espera, mas essa terra aqui pela qual nós vivemos. Uma pessoa cheia de agitação, ele não consegue viver os seus dias em paz aqui na terra. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: Seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Quando Pedro estava dizendo sobre esses versículos, sobre a mansidão, sobre um coração manso e tranquilo, ele estava dizendo em questão das mulheres, porque as mulheres elas se enfeitavam muito, elas usavam muitos adornos, cuidavam muito dos seus cabelos, dos frisados dos seus cabelos, mas dentro delas havia uma agitação, existiam contendas nessa igreja. Então, quando ele dizia para elas que seja, porém, o interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Mas essa mansidão, esse espírito manso, agora, para os dias de hoje, não significa só para as mulheres, mas para todos aqueles que estão nessa terra. Mansidão e tranquilidade são dois traços do caráter precioso de Deus. E que Deus ama quando nós buscamos esse espírito manso. Amados, um espírito manso e meigo significa não criar transtornos. Uma pessoa que vive criando transtornos, que vive criando confusões, essa pessoa não conseguirá herdar a terra, que é essa terra aqui. Ela vai viver uma vida agitada, de confusão, sempre tentando provar que ela está certa em alguma coisa. Ter um espírito tranquilo significa comportar-se com serenidade diante dos transtornos causados por outras pessoas. Sabe o que é isso? É você suportar as pessoas que provocam transtornos, as pessoas que provocam em ti peso. Queridos, tem pessoas que minam a energia de outras. Mas mesmo assim, aquela pessoa que tem um espírito tranquilo e manso, ela vai suportar os transtornos que a outra pessoa provoca. Mas o que nós vamos analisar hoje é sobre a mansidão. Mansidão significa não criar transtorno. Jesus, ele disse dele mesmo: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde. Está lá em Mateus 11, 29. Jesus era um homem que aguentou todos os tipos de ofensas. E quando nós lemos a história de Jesus, nós percebemos que ele era um homem de exemplo. Ele era um homem tranquilo, tanto que para onde ele ia, ele arrastava multidões, porque as pessoas iam atrás daquela mansidão que estava dentro de Jesus. Quando nós praticamos o espírito de mansidão dentro de nós, quando nós cultivamos, aliás, esse espírito de mansidão dentro de nós vamos conseguir atrair a presença de Deus. Amados, decida não discutir e nem contender. Nós não fomos chamados para agressão, para combate ou discussão. Nós fomos chamados para mansidão, benignidade e paciência. Sabe, às vezes eu vivo algumas situações de minha vida que quando eu conto para alguém, as pessoas dizem: nossa, mas isso está errado. Não, você tem que explodir de vez em quando.
eu prefiro às vezes me calar. Eu prefiro às vezes ficar calada do que me ferir. Porque a falta de mansidão, ela não vai provocar uma ferida só nas outras pessoas. Ela vai provocar muito mais dentro de nós. Porque quando nós entramos em combate, nós queremos ser maior ainda. Nós queremos falar mais. Nós queremos agir mais. Nós queremos mostrar que nós estamos certos. Então eu tomei a decisão de ter o espírito manso e suportar com serenidade os problemas da vida, apresentando todos eles diante de um Deus que resolve todas as coisas. Eu aprendi no tempo da minha caminhada com Cristo que nenhuma força da minha palavra pode mudar a situação que eu vivo e que nem as forças do meu braço podem mudar. Então, amados, quando Jesus estava dizendo bem-aventurado, quer dizer abençoado sejam os mansos, abençoado sejam aqueles que suportam, sejam aqueles que não brigam, que não confrontam com os transtornos, porque eles herdarão a terra. Ter mansidão e ter paz é melhor do que ter razão. Então eu te convido a aprender a ter o espírito manso. Mas como eu faço isso, Lucinéia? Orando, amados. Todos os dias nós precisamos dobrar os nossos joelhos ao falar com Deus e pedir: Pai, coloque em mim o espírito manso e quieto de Jesus. Porque a palavra do Senhor também nos garante que nós seremos parecidos com Cristo. E as características de Cristo era o espírito manso. Essa era uma das maiores qualidades que Jesus tinha. Então nós queremos herdar a terra. O que é herdar a terra? É ter paz nessa terra enquanto nós vivemos nela. Jesus estava falando com uma multidão sedenta, uma multidão que vivia em contendas, porque aquela multidão estava sentindo falta de Deus. Mas nós hoje temos o nosso Criador do nosso lado. E nós podemos pedir: Senhor, coloque em mim um espírito manso e tranquilo. Pai, nessa manhã, nós oramos ao Senhor e te pedimos: Pai, coloque em nós esse espírito manso e tranquilo que o Senhor diz em 1 Pedro 3,4. Eu desejo de toda a minha alma que essa espécie de mansidão me domine por completo, que os meus olhos sejam mansos, que as minhas mãos sejam mansas, que o meu falar seja manso. E se assim está comigo alguém, que o Senhor nos ensine a andar em mansidão, porque nós estaremos aprendendo de Ti dia após dia, todos os dias uma porção, e todos os dias, Senhor amado, seremos transformados, porque só assim, Deus, nós vamos conseguir ter paciência para esperar aquilo que nós não conseguimos mudar com as nossas mãos. Nós vamos conseguir ter paciência para esperar as coisas que o Senhor tem para nós. Deus nos ensina a ter o espírito manso, nos ensina a ter o espírito quieto e vivemos na Tua presença hoje como se o amanhã não existisse. Muito obrigada, Deus, porque eu creio que essa oração o Senhor responde. E aonde existir alguém comigo fazendo esta mesma oração, que o Senhor nos ensine. No meio desta pandemia, no meio dessa situação horrível que está acontecendo no mundo, só os que estão no Senhor conseguem viver em mansidão. E nós queremos aprender a estar em Ti, para viver uma vida tranquila diante dos olhos do Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada por essa quarta-feira, por esse dia lindo que o Senhor nos deu. E eu creio que esse dia será de bênção e de vitória. E que aonde existir alguém ouvindo esta mensagem, que ele seja ricamente transformado pelo Senhor. Que o coração dele tenha alegria. No nome do Senhor Jesus eu te peço. Amados, fiquem na paz do Senhor Jesus. Cultive o espírito de mansidão. E você vai ver, a tua vida será cada dia melhor, e que do teu interior fluirão rios de águas vivas.
pratique essa joia tão rara que se chama mansidão. Eu vou praticar. Forte abraço e até amanhã.